Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Pamela Santos e eu vou apresentar um pouco sobre o meu projeto PIBIC, que é orientado pelo professor Maurício Costa. O tema do meu projeto é sobre a contagem padrão em placas de micro-organismos deterioradores e pesquisa de estafilococos e mariscos minimamente processados e comercializados na cidade de Salvador, Bahia. Bom, a cidade de Salvador, com sua localização costeira, possui uma rica tradição de comercializar e preparar mariscos e peixes, que são amplamente apreciados pela população. O termo marisco, ele compreende uma variedade de animais aquáticos que possuem normalmente uma concha rígida no exterior de seu corpo, e os destaques vão para os moluscos bivalves e os crustáceos. E durante o beneficiamento desses alimentos, podem ocorrer práticas que os contaminem, tornando o risco para os consumidores. Com isso, o objetivo desse estudo foi avaliar a qualidade microbiológica de mariscos minimamente processados, sendo esses mariscos o sururu, a ostra, o siri e o chumbinho, comercializados na cidade de Salvador, através da contagem padrão em placas de micro-organismos deterioradores e a pesquisa de Staphylococcus SPP. Bom, a coleta das amostras foram realizadas em diversos comércios varejistas localizados na cidade de Salvador, sendo que foram 10 amostras de siri, 10 de sururu, 10 de chumbinho e 10 de ostra, totalizando 40 amostras desses mariscos analisados durante todo o processo do nosso projeto. Um adendo que eu dou é que essas amostras, elas eram adquiridas em conjunto, como dá para ver nessa imagem, que os mariscos estão juntos. E após essa coleta, após adquirir esse marisco, eles eram transportados para o Laboratório de Inspeção e Tecnologia de Carnes e Derivados da Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal da Bahia. Dando início, é realizada a diluição dessas amostras, então foi pega 10 gramas de cada marisco e colocado em 90 ml de água perbitonada a 1% estéreo para poder fazer essa diluição, e após isso foi realizada as técnicas de semeadura e o tempo de incubação para isolamento e contagem dos micro-organismos estudados, ou seja, foi feita para bolos e leveduras a técnica de semeadura de superfície no meio agar batata dextrose. Depois as placas foram incubadas em estufa a 28 graus Celsius por 3 a 5 dias. Para psicrófilos foi utilizado o meio H padrão para contagem, o PCA, utilizando as técnicas de semeadura em superfície, e as placas depois foram incubadas em geladeira de 4 graus Celsius por 7 a 10 dias. Para mesófilos foi feita a técnica de semeadura em profundidade, também no PCA, e depois elas foram incubadas na estufa de 36 graus por 48 horas. Já para os estafilococos, foi utilizado o Agar Base de Parker, BP, utilizando a técnica de semeadura em superfície, e as placas foram incubadas a 36 graus Celsius por 48 horas. Após o tempo de incubação de cada placa, foi feita a contagem dessas colônias em cada placa, para ser realizado o cálculo e a gente saber quantas colônias tem por grama de marisco. Para os micro-organismos psicrófilos e mesófilos, em todos os resultados de todos esses mariscos, essas contagens foram altas. E por mais que não exista na legislação uma quantidade que limite esses micro-organismos nos alimentos, as indústrias normalmente utilizam essas pesquisas para determinar a qualidade higiênico-sanitária do ambiente. Então, o resultado alto que obtivemos aqui nessas tabelas, que variam de 5 a 7, tanto para siri quanto para chumbinho, indicam que os utensílios utilizados, o ambiente em que esses mariscos estavam expostos para seu beneficiamento e para seu comércio, não estão adequados, e pode causar risco aos consumidores. Já os bolos e leveduras, eles tiveram uma quantidade menor para as duas amostras, porque como eles são minimamente processados, como eles não têm adição de conservantes, como por exemplo o sal, os bolos e leveduras normalmente não crescem, já que o meio não está ácido. Já em relação aos estafilococos, as quantidades também estão altas. E por mais que não tenha um limite estabelecido também pela legislação, significa que não está tendo a higiene pessoal desses manipuladores. Por quê? Porque existem estafilococos presentes na microbiota humana, que provavelmente pode estar passando, proliferando para esse alimento, devido a, talvez, não posso afirmar isso, mas talvez a inadequada lavagem de mãos, ou a ausência da lavagem de mãos durante o processo de tratamento desses alimentos, ou a fala durante esse beneficiamento, que faz com que tenham secreções que vá para esse alimento. Enfim, podem ser vários motivos para que esses alimentos estejam contaminados com estafilococos num teor tão alto, como a gente vê aqui nesses resultados. E só para mostrar as tabelas que fizemos em relação ao sururu e à ostra também, com altas quantidades de psicrófilos, de mesófilos e de estafilococos, que podem também indicar em que essa contaminação é cruzada no caso dos estafilococos e é uma contaminação física desses ambientes, esses ambientes que não estão sendo higienizados adequadamente, que podem estar contaminando esse alimento aqui também. Então, a lógica é a mesma para todos esses mariscos, já que eles foram adquiridos juntos na mesma embalagem e, por vezes, nos mesmos locais. Então, das 40 amostras de mariscos analisadas, todas elas apresentaram contagens iguais ou superiores a 10 a quinta UFC por gramas de alimentos para mesófilos. 38 delas apresentaram contagens iguais ou superiores para psicófilos.
Apenas 5 amostras apresentaram contagens iguais ou superiores para os bolores e leveduras, e 29 amostras apresentaram contagens iguais ou superiores a 10 à quarta unidade formadora de colônias por grama para Staphylococcus. Então, como eu disse, essa alta quantidade de psicrófilos, mesófilos e estafilococcus podem ser indicadores de baixa qualidade desses alimentos, né? Baixa qualidade nas boas práticas de fabricação desse alimento e podem, por vezes, ser um risco aos consumidores desses alimentos. Por fim, eu gostaria de agradecer ao CNPq, à Universidade Federal da Bahia e principalmente ao LabCarne pela oportunidade de dar início a esse projeto importante para a sociedade soteropolitana e para o meu conhecimento enquanto universitária.